Mirante. O mundo é um panorama. Hoje conheceremos mais sobre o avião oficial utilizado pelo presidente dos Estados Unidos da América para visitas oficiais, encontros diplomáticos e outros eventos. Air Force One. Força Aérea 1, ou Air Force One em inglês, é na verdade um indicativo de chamada oficial para controle de tráfego aéreo que a Força Aérea dos Estados Unidos utiliza para referenciar qualquer avião que carregue o presidente dos Estados Unidos. Mesmo que qualquer aeronave utilizada pelo presidente americano seja designada assim, oficiais das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos passaram a se preocupar com a ideia do presidente continuar usando companhias aéreas comerciais para viagens oficiais. Foi então que utilizaram um dos aviões Douglas DC-4, que eram utilizados para transporte de pessoas na Segunda Guerra Mundial, designando essa aeronave especificamente para o transporte do presidente. Nascia então o Douglas VC-54C, em 1947, o primeiro avião exclusivo para uso do presidente. O primeiro presidente a utilizar a aeronave foi Franklin Delano Roosevelt. Depois mais aeronaves foram incluídas na frota presidencial americana, como o Douglas VC-118 Independence, utilizado no começo dos anos 50. Depois o Columbine E-2, utilizado pelo presidente Eisenhower. O Boeing VC-137C, adquirido pelo governo dos Estados Unidos em 1962. O VC-137C Sun 27000, utilizado durante a década de 1970. Hoje, o VC-25 é utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, adquirido no governo Reagan, só começou a ser utilizado em 1990, durante o governo de George H.W. Bush. É uma versão muito modificada de um Boeing 747. De todas as aeronaves já utilizadas pelo presidente, atualmente apenas 2 VC-25 são utilizados. As demais aeronaves estão guardadas ou em exposições em museus nos Estados Unidos. Os VC-25 carregam defesas antiaéreas, fuselagem blindada, proteção contra pulso eletromagnético e outras medidas de defesa secretas. O avião não só serve mais para transporte do presidente, mas também, em caso de emergência nacional, pode ser utilizado como posto de comando no ar, com o presidente tendo a capacidade de se conectar com todos os escritórios do governo e comandar as Forças Armadas. O indicativo de chamada Air Force One foi criado em 1954, depois que um Lockheed Constellation transportando o presidente Dwight D. Eisenhower entrou no mesmo espaço aéreo que um voo comercial de mesmo número de voo. Desde a introdução do Sun 26000 em 1962, a principal aeronave presidencial carrega o indicativo de chamada Air Force One. O Air Force One pode ser reabastecido em pleno voo, garantindo alcance praticamente ilimitado, embora essa capacidade nunca tenha sido usada em situação real. Seu interior abriga consultório médico, salas de reunião, áreas de descanso e cozinhas capazes de preparar refeições para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Ao longo das décadas, o Air Force One colecionou detalhes curiosos, como filmes favoritos de presidentes, preferências de alimentos e ajustes personalizados feitos para cada ocupante da Casa Branca. O nome Air Force One inspirou até filmes de Hollywood, reforçando o status icônico do avião e sua presença na cultura popular global. Acima de tudo, o Air Force One é um símbolo internacional de poder, mobilidade e prontidão, capaz de levar o presidente instantaneamente a qualquer parte do mundo. Agora vamos ouvir alguns fatos históricos curiosos sobre o Air Force One.
Em 22 de novembro de 1963, o mundo mudou em minutos. Depois do assassinato do presidente John F. Kennedy em Dallas, o vice-presidente Lyndon B. Johnson foi levado sob forte proteção ao Air Force One, ainda estacionado no aeroporto de Love Field. Dentro do avião, em uma pequena sala apertada, com mais de 20 pessoas presentes e quase nenhum ar-condicionado funcionando, Johnson tomou a decisão de ser empossado imediatamente. A juíza Sarah T. Hughes foi chamada às pressas e, naquela cabine improvisada, tornou-se a primeira mulher da história dos Estados Unidos a administrar o juramento presidencial, e aquela foi a única posse já realizada dentro de uma aeronave. Jacqueline Kennedy permaneceu ao lado de Johnson durante o juramento, ainda usando o traje manchado do atentado. O ambiente era tenso, silencioso e carregado de luto. Às 2h38 da tarde, Lyndon B. Johnson se tornou oficialmente o 36º presidente dos Estados Unidos, enquanto os motores do Air Force One já eram acionadas para a decolagem rumo a Washington. Em 11 de setembro de 2001, o Air Force One se tornou um refúgio em meio ao caos. Após ser informado sobre os ataques, o presidente George W. Bush foi levado rapidamente ao avião para decolar com segurança. Por horas, a tripulação e o presidente receberam informações fragmentadas, rumores e alertas contraditórios. Entre esses alertas, estavam relatos de aeronaves desconhecidas que poderiam estar perseguindo ou se aproximando da rota presidencial. Embora muitos desses avisos fossem falsos alarmes, criaram um clima de extremo nervosismo e incerteza a bordo. A bordo, Bush enfrentava a sensação de isolamento. As comunicações falhavam, informações chegavam com atraso e a equipe discutia se era seguro voltar a Washington. O presidente chegou a afirmar mais tarde que, durante aquelas horas, se sentia como se estivessem sozinhos no céu. Tendo cumprido grandiosamente sua missão no transporte dos presidentes americanos por 26 anos, o atual VC-25 está em processo de substituição. O novo Air Force One está sendo desenvolvido a partir do Boeing 747-800, modelo que substituirá os atuais VC-25A de 1990, cuja manutenção se tornou cada vez mais complexa devido a custos elevados e peças obsoletas. O VC-25B promete alcance maior, consumo reduzido e velocidade superior ao modelo atual, com mais de 7.700 milhas náuticas de autonomia. Além de um interior totalmente redesenhado para abrigar operações presidenciais. Por dentro, o novo Air Force One será um centro de comando aéreo. O projeto prevê comunicações seguras de última geração, sistemas avançados de defesa, incluindo contramedidas eletrônicas, e capacidade de operar mesmo em cenários de alta ameaça, como conflitos ou ataques cibernéticos. Assim como o modelo atual, o VC-25B terá capacidade de reabastecimento em pleno voo, o que lhe permite permanecer no ar por tempo praticamente ilimitado em situações de emergência. O interior contará com salas de conferência, escritórios, áreas para a equipe, além de uma instalação médica conversível, projetada para lidar até com procedimentos mais complexos se necessário. O projeto, porém, vem enfrentando atrasos e dificuldades técnicas. O primeiro voo, antes previsto para 2024, foi adiado repetidamente e agora está programado para março de 2026. Os custos já ultrapassaram $2 bilhões em prejuízo para a Boeing, devido a problemas de fornecedores, questões de mão de obra e erros de projeto. Enquanto isso, para suprir a defasagem da frota atual, a Força Aérea recebeu um Boeing 747-800 do Qatar, que está sendo convertido como Aircraft Bridge, um Air Force One provisório que deve entrar em operação no verão de 2026. Em fevereiro de 2026, a Força Aérea confirmou o retorno do design de pintura patriótico, com vermelho, branco, azul escuro e toques dourados, um esquema originalmente proposto durante o mandato de Donald Trump. Esse visual substituirá o tradicional azul claro criado na era JFK. Apesar dos desafios,
O VC-25B deve se tornar o avião presidencial mais avançado da história, combinando resistência, tecnologia de ponta e autonomia global. Um verdadeiro forte voador projetado para operar em qualquer crise. Mas você sabia que existem estudos de projeto para desenvolvimento de aviões supersônicos para o presidente dos Estados Unidos? Um dos projetos mais avançados vem da startup Exosonic, que recebeu um contrato da Força Aérea para desenvolver um avião supersônico de baixo estrondo, capaz de voar a Mach 1,8 sem gerar o boom sônico audível no solo. A proposta inclui uma aeronave com autonomia de cerca de 5.000 milhas, cabine executiva com salas de reunião, comunicação segura e design inspirado na velocidade do Falcão Peregrino. Embora o projeto tenha sido prometido para a década de 2030, a empresa enfrentou dificuldades e acabou encerrando suas atividades em 2024, mas deixou um marco nas pesquisas de supersônicos presidenciais. A Boom Supersonic também entrou oficialmente na disputa para desenvolver um eventual Air Force One supersônico. A empresa propõe o Overture, um jato capaz de voar a Mach 1,7 e realizar viagens como Nova York e Londres em cerca de 3 horas e meia. O CEO da Boom chegou a sugerir publicamente que o Overture poderia ser utilizado como o futuro Air Force One, chegando até a presentear o então presidente Donald Trump com um modelo do avião. A aeronave utiliza um conceito chamado Boomless Cruise, que permite quebrar a barreira do som em altitudes tão elevadas que o estrondo refletiria longe do solo, evitando o barulho típico de jatos supersônicos. E então, gostou de conhecer mais sobre o Air Force One? Então curta, comente e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Até a próxima! Mirante. O mundo é um panorama.